Olá, pessoal! Eu sou Priscila Souza, advogada, e este é o primeiro episódio do Direito A2. Para quem não sabe, eu e o Alex, que daqui a pouquinho já vou apresentar meu marido para vocês, nós somos casados, eu sou advogada, ele é servidor público, e há muito tempo que a gente vem trabalhando o direito. Ele mais voltado para a parte teórica, parte do dia a dia dentro da justiça, e eu sempre voltada para a advocacia. E como casal, como marido e mulher, a gente sempre briga bastante. Por quê? Porque eu tenho uma opinião jurídica, porque eu penso o seguinte: o não eu já tenho. Já ele quer ter certeza absoluta de que um processo, quando ele entra dentro do Poder Judiciário, esse processo ele vai ser favorável à parte. Isso se tiver de acordo com a jurisprudência. Então, juntamente com as minhas dificuldades, as dificuldades dele, nós estamos iniciando esse projeto que é o Direito A2. E esse primeiro episódio a gente quer contar um pouquinho da nossa história e de como nós chegamos até aqui, né, Alex? Isso mesmo. Eu sou Alex Keiler, seja muito bem-vindo a esse projeto formado por mim e para a Priscila. Eu, já me apresentando, eu me classifico como curioso profissional. Esse é meu cargo hoje, é minha ocupação principal. E dentro dessas diversas curiosidades, diversos temas das áreas do conhecimento que eu vou capturando, eu vou agregando valor e repassando para as pessoas. Eu gosto de compartilhar, de transmitir todas essas curiosidades que eu vou coletando. E lá em casa vocês já viram aqui, né? Como a gente segue a regra do sim, senhor, eu sempre dou a última palavra, sim, senhora, então a gente tem essa peculiaridade que eu tenho uma carreira, uma história toda vinda dentro do Serviço Público Federal e ali onde eu aprendi muito e todo aquele conhecimento eu tive a oportunidade de compartilhar tanto com a Priscila como os diversos alunos aí nesse decorrer dos anos. E ela tem essa experiência já, a gente brinca que nós ocupamos os dois lados do balcão, não é, Priscila? Eu estou do Isso. lado de cá e ela do lado de lá. E como esses dois mundos se confluem, se conectam, se coordenam e a partir daí surgiu o projeto Direito A2, que a gente pode compartilhar o conhecimento dela na advocacia e meu conhecimento como professor e também como membro do Poder Judiciário, ali como servidor. Esse conhecimento todo a gente coloca à disposição de vocês e esse é o projeto do podcast. Isso. E, de acordo com hoje, o que a gente quer apresentar aqui para vocês e que a gente acha muito importante a gente fazer essa apresentação, é como a gente chegou até os dias de hoje. Até porque, quando eu conheci o Alex, eu era estagiária na Justiça Federal e eu pretendia fazer concurso. O Alex, ele já era concursado e ele também tinha, né, amor, a intenção de continuar no serviço público, seguindo a área da magistratura. E aí eu vou contar aqui um pouquinho da nossa história, só para vocês entenderem como eu virei advogada. Ele continua no serviço público, mas também se tornou professor, que não era uma ideia, né, amor, no início. Sim. E a gente veio para ter um sentido aí a nossa história, e a gente quer aqui, junto com esse projeto, agregar casais que passam por essas dificuldades. E nós, passando por essas dificuldades, a gente conseguiu, né? A gente tem conseguido o sucesso da nossa carreira e por isso que a gente quer apresentar aqui um pouquinho para vocês. Então, como eu falei, a gente se conheceu, eu era estagiária na Justiça Federal e ele era servidor público da Justiça Federal de Sete Lagoas. Nessa época eu morava em Divinópolis. Estado de Minas Gerais, né? Estado de Minas Gerais. Interessante é que o Alex é do Amapá, eu sou mineira e nosso relacionamento, a gente se conheceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. E por coincidência do destino, eu conheci primeiro a cunhada dele, a Maricleuma, e
E na época, ela mostrando o álbum de casamento, eu olhei a foto dele e falei, eu vou me casar com ele. Todo mundo riu e tal, e passou. Depois de um tempo, uma servidora da Justiça Federal de Divinópolis ia se casar em Belo Horizonte. E eu queria muito ir nesse casamento, porque eu gosto pouco de conversar, e eu tinha amizade com todo mundo da Justiça Federal. E eu queria muito ir nesse casamento. E, gente, nós de Minas, a nossa mãe era muito, minha mãe era muito assim, conservadora. Então, ela não deixava eu viajar sozinha. Ela foi, conversou com a mãe da Maria Cleuma, essa minha cunhada, hoje, e ela falou, não, eu vou deixar você ir, você vai dormir, você fica na casa da tia do meu marido. E ela organizou isso com o Alex. Eu pedi o convite do casamento dessa servidora, falando que era pro meu namorado, que ele disse que eu poderia ficar lá, porém, eu só poderia ficar lá, né, amor, se eu desse um convite pro casamento. Olha para vocês verem, gente, como que é o destino. E você quer falar um pouquinho dessa parte? Fique à vontade. Essa parte desses encontros românticos do destino é coisa de mulher. O homem não sabe explicar isso direito, nada. A mulherada Então, que é boa nisso. conheci o Alex nesse casamento. Depois disso, se eu for contar a história toda, tá, gente? Ele me deixou no vácuo e eu achava ele metido. Realmente ele é, esse nariz dele empinado, então Não. é verdade. Eu preciso muito contratar metido. um advogado para me defender nesse. Prazer. Então, ele nesse momento, né, conheci, a gente começou a namorar, porém morava em Sete Lagoas e eu ainda era estagiária na Justiça Federal e ele ficava na estrada. A gente ficou mais ou menos uns 6 meses ele morando em Belo Horizonte, Sete Lagoas, e eu morando em Divinópolis. E, gente, realmente eu vejo como é o amor. Ele saía toda sexta-feira no Celtinha dele. Imagina um homem de 1,90 m que viajava 3 horas de carro para encontrar namorado todo final de semana. E como eu era estagiária e conversava pouco, e eu sempre falei para ele, o importante é a gente saber pedir, o juiz que trabalhava na Justiça Federal da época, lá da Justiça, eu cheguei para ele e falei assim, olha, doutor, eu sei que aqui tem muito processo para sentença e eu tenho a solução para o seu problema. O meu namorado é o melhor servidor público da Justiça Federal. E eu tenho certeza que ele vai resolver o seu problema aqui. Gente, o juiz conseguiu requisitar o Alex. E isso, o Alex começou a trabalhar na Justiça Federal de Divinópolis. Eu acho que durou mais um tempo, acho que não foi só 6 meses, foi 1 ano e pouco, porque nesse meio tempo eu precisei parar a faculdade, porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E a gente namorava e ele perguntava, por que você está parando de estudar? E aí eu não contava para ele que era porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Aí a gente começou a namorar, a gente já tinha conseguido com que ele viesse, né, para ser, você ia ser chefe de gabinete? Isso. Chefe de gabinete nessa época. E ele, enfim, começou, veio embora, depois de me pressionar bastante, querendo saber o porquê que eu tinha parado de estudar. Nessa época também, eu me dediquei muito aos estudos, inclusive ele me ensinou várias técnicas para poder aprender a estudar. Porque meu pai e minha mãe, meu pai é caminhoneiro, trabalha com venda também, mas o principal é viajar de caminhão. A minha mãe sempre trabalhou em casa, borda, tinha lá o dinheirinho dela, mas não tinha conhecimento. Então, eu sempre tive que aprender a estudar sozinha. E eu achava o Alex, assim, fenomenal, porque uma pessoa, o que eu apaixonei por ele? Uma pessoa que acorda no domingo, 7 horas da manhã, para ler o Vadmec. Ele estava estudando para concurso no domingo. Então, eu falei, nossa, achei o meu príncipe encantado. Porque eu vi que era uma pessoa estudiosa e dedicada. Você quer contar um pouquinho, amor, nessa época? Por que você veio para Minas? Sim, aí agora tem até a gente chegar, né, nessa jornada e conectar por que a gente está aqui com esse projeto.
A minha história, já que você contou a sua, né? A minha história começa lá no longínquo Amapá. Eu me lembro que no Amapá hoje, era o ainda território federal, hoje o Amapá tradicionalmente é um estado lá que infelizmente geograficamente ainda é isolado. Então basicamente o objetivo de todo mundo ali é ser servidor público, é um estado contra-cheque, a gente não tem nenhuma referência de empreendedorismo, não sei hoje como está lá, mas na época você só tinha referência de eu vou fazer uma faculdade com o objetivo de almejar um cargo público que garanta ali uma boa renda. E eu comecei assim, só que, como eu falei, eu sou curioso profissional, nunca gostei, um dos princípios de vida que eu tenho é liberdade. E eu queria ter a liberdade geográfica também, que aquele local ali não me garantia. É um local maravilhoso, amo a minha terra natal, as pessoas que estão ali, mas eu me sentia limitado geograficamente. E precisava ampliar meus horizontes. Eu me lembro que quando eu passei na faculdade de Direito, Em primeiro lugar, tá, gente? logo que Diga-se eu de passei, passagem. né, fiz o vestibular e digo assim, eu vou seguir a carreira de Direito, já tinha tomado essa decisão, e em seguida eu já comecei a pesquisar sobre concurso público. Então, com 17 para 18 anos, eu já tinha feito meus primeiros 2 concursos públicos, e consegui passar, que foi o concurso do TRT da 8ª região, e o TRF da 1ª região passei também. E aí fiquei em cadastro de reserva. Naquela época, né, no início do governo do Lula, o Fernando Henrique tinha acabado de sair, então o Lula abriu muito concurso, então estava em voga dentro da faculdade, estava começando a bombar os esquematizados. Então, basicamente, quando você está dentro de uma faculdade, era conversar sobre concurso público. Poucos, eu mesmo, se tinha uns 2, 3 colegas ali que falavam que queriam seguir a carreira de advogado. Quando era advogado público ainda. Não tinha, hoje que a gente tem esse advogado empreendedor, é aquele velho problema, que é um dos problemas que, inclusive, a gente vai trazer para dentro do nosso projeto. O empreendedorismo dentro das faculdades de Direito, para abrir a visão. Não que o concurso público seja ruim, só que tem perfis e perfis. De perfil. E muitas vezes essa oportunidade não foi apresentada para a pessoa ali dentro da faculdade. E aí, quando a pessoa vem para o concurso público, leva um choque, leva um impacto. Como eu fui impactado quando ingressei no serviço público. Então, ali dentro dessa visão, né, consegui passar muito cedo, 17, 18 anos já passei no meu primeiro concurso público e comecei alguns estágios. Em 2003, no final de 2003, num estágio, eu era estagiário do Tribunal de Justiça do Amapá, recebi a grata notícia que seria convocado, a Justiça Federal estava começando a interiorizar, a criar subseções no interior, e aí surgiu a oportunidade de abrir mais vagas, e foi criado o primeiro Juizado Especial Federal do Amapá, quando eles criaram as vagas. Então, eu, servidor público, tomei posse 1º de março de 2004, técnico judiciário, cargo que até hoje eu ocupo o cargo. Hoje a minha função é outra, eu sou diretor de secretaria na subseção judiciária de Uberaba, em Minas Gerais. Então hoje, naquela época eu tomei posse num cargo técnico judiciário no Juizado Especial Federal, que foi literalmente meu primeiro encontro com o direito previdenciário. Hoje a gente sabe que o direito previdenciário, que é o carro-chefe, né, dos nossos estudos e pesquisas, ele se encontra todo no Juizado Especial Federal, no âmbito da Justiça Federal. Justiça Federal, eu brinco que é a Justiça Previdenciária. E residualmente tem alguma coisa de criminal, matéria lá de execução fiscal, mas assim, o coração hoje da Justiça Federal é previdenciário. Então não existe juiz federal ou alguém que vai querer essa área que não possa dominar esse tema. Então ali eu iniciei minha jornada. Já iniciei, apresentei várias ideias, uma semana depois já estava no cargo de assessor do juiz federal, logo que eu tomei posse, e de lá nunca mais saí. Então sempre exerci funções comissionadas ou como assessor de juiz ou como supervisor de setores, e fui seguindo minha carreira. Então, vocês estão vendo, né, que eu escolhi corretamente o meu marido. Diga-se de passagem. Mas eu sempre gostei muito de estudar. E por conta de querer seguir concurso público, a carreira, fui muito feliz no Amapá e tinha um exemplo positivo lá de magistrados que por ali passaram. Aí eu digo, agora eu vou ter que sair do Amapá, porque naquela época a gente não tinha internet banda larga, não tinha ótimos cursinhos online, igual tem hoje. Você tinha que sair do seu estado de origem. E aí, por conta do destino, eu consegui ir dentro da 1ª região, para Minas Gerais. Ou era Brasília ou Minas Gerais. O meu salário em Brasília para morar na asa, né, morar ali naquelas asas, morar no plano piloto, eu não conseguiria me manter. O que eu teria era Minas Gerais, eu tenho família em Minas, então tinha uma estrutura. E fui morar em Belo Horizonte para trabalhar numa cidadezinha chamada Sete Lagoas, que até o dia do edital, que tinha essas opções de remoção, nem sabia que existia. Sete Lagoas é uma cidadezinha pequena que fica dá 60 quilômetros, salvo engano, ou mais ou menos isso, de Belo Horizonte. Então, eu conseguia ficar morando em BH e estudar, fazer minhas coisas na capital,
e lá trabalhava, prestava meu dia e voltava. Então essa foi a minha vinda, foi esse motivo que eu pousei em Minas Gerais e nem era o meu projeto ficar em Minas, o meu projeto de vida era morar em outro estado, seguir carreira para outros locais. Mas ali pousei, ali fiquei e me estruturei. Aí nesse meio tempo conheci a mineira. Conta o porquê que você se estruturou, tá? Diga-se âncora. Ele não queria ficar lá. Realmente, Minas Gerais era só mais uma etapa dentro desse grande projeto de almejar, na época era a magistratura federal, né, que era o meu objetivo, porque era o que eu trabalhava, eu via ali, fazia o serviço dos magistrados, eu digo, já que eu estou fazendo o serviço desse cidadão, por que não ganhar como ele? Então foi esse motivo que eu fui para Minas Gerais e ali estava só aguardando, continuei estudando para concurso, aprendi muitas técnicas e todo esse conteúdo que eu aprendi, eu sou muito grato ao Judiciário Federal, por quê? Porque me impôs desafios que eu fui desafiado a aprender o direito e dominar o direito previdenciário e outras matérias do âmbito federal. E junto com os estudos da Justiça, estudando para concurso, a gente aprende a estudar, que é uma coisa que também na faculdade a gente não domina, tanto na faculdade como nas escolas. A gente não aprende a estudar. Não aprende a estudar, não tem técnicas justamente para ensinar o aluno a aprender. A gente decora, mas aprender de verdade, saber, a gente só estudando para concurso. Que foi na época que eu e o Alex estavam namorando e ele me ensinou muitas técnicas. Na época, você lembra, né? Ele me dava até o que eu ia tomar para não dar sono. Eu tomava Coca-Cola com pó de guaraná. Isso eu não ministrei, não. Isso, ele falava... Eu falava que tinha que... Né? Desde aquele tempo eu defendi o sono. Nos fóruns de concurso, as pessoas ficavam acordadas e falavam, gente, isso não presta. Lá nos Estados Unidos, eles falam que tem que dormir. Na época eu gosto ainda de ler muito conteúdo. Não, mas espera aí. Ele me falou por algum motivo sobre isso e eu tomava para conseguir estudar a quantidade de horas que eu precisava. Porque realmente, na época, eu queria passar no concurso. Qual era o meu projeto? Como eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, eu ia passar no concurso. Depois que eu passasse no concurso, eu voltaria para a faculdade e terminaria meu curso. Mas aí, o que aconteceu no meio desse caminho? Aí ele foi para Divinópolis, começou a trabalhar. Antes dele ir para Divinópolis, a gente conseguir, né? Gente, eu era tão boa estagiária, eu gosto de falar isso também. Peraí, né? Deixa eu vender meu peixe. Que na época que eu saí da faculdade e eu ajudava muito a minha chefe na época, que era a Andréia. Inclusive, ela foi a nossa madrinha de casamento. Inclusive, é uma das pessoas que eu tenho mais gratidão na minha vida. Por quê? Nesse período que eu não tinha dinheiro para nada, aí eu tava menos dinheiro ainda. Por quê? Ela, como eu era estagiária, eu sempre gostei muito de resolver, de ajudar. Eu saí do estágio. E eu fazia muita coisa, não era técnica, era assim, encaminhar, fazer intimação por telefone, expedir AR. Nossa, eu fazia muito serviço. E naquela época, como o Alex falou, era muito benefício por incapacidade os processos. Então, tinha muita intimação, tinha muita atermação. E eu ajudava muito ela nessa área aí dentro da justiça. E ela me propôs, eu tinha saído, ela me propôs continuar trabalhando às 4 horas e ela ia me pagar o estágio, você lembra disso? Ela me pagava o estágio do bolso dela. Ela me pagava o valor da bolsa que eu recebi. Na verdade, não era o valor da bolsa que eu recebia, mas a metade para poder auxiliar ela. Aí, nesse meio tempo, uma parte eu ficava estudando, a outra eu ia para a justiça, fazer serviço voluntário, porque ela me pagava do bolso dela, ninguém sabia disso. E eu fazendo serviço voluntário na justiça. Como eu era boa estagiária, todo mundo me aceitou, porque era voluntário. E aí eu fiquei mais ou menos uns 6 meses. Nisso, o Alex conseguiu a transferência para Minas, na verdade, a requisição para Divinópolis. A gente decidiu casar, né? Ficar noivo e casar. Só que ele me fez uma condição. Até então, ele não sabia que eu devia a faculdade. Ele falou que a gente só poderia casar se eu voltasse a estudar. E eu falei para ele que eu não tinha voltado a estudar, porque eu não tinha condições, que eu estava devendo a faculdade.
E aí, o que aconteceu? Ele falou, vou pagar a sua faculdade. Eu falei, não, a gente não casou, não. Ele, não, eu vou te pagar a faculdade. Independente de qualquer coisa, eu vou te ajudar a estudar. Então, tem gente que entra na vida da gente que é assim, para pegar na mão e falar, bora. E foi o Alex na minha vida, e eu acredito também que ele, eu na vida dele também tem essa força, né? A gente fala que é aquela força de Casal, bora, de isso. casal mesmo. E a gente, aí nesse meio tempo, ele pagou minha faculdade, a gente se casou, enfim. E uma outra coisa que a gente também decidiu nesse meio tempo. Não, aí a gente já era casado. A gente se casou, tinha 6 meses de casamento, o Alex era o primeiro da fila para poder voltar, para ser lotado em Divinópolis, né? Isso. Porque até então ele ainda era lotado em Sete Lagoas, porém requisitado para Divinópolis. E chegou uma juíza abençoada, para não falar outra coisa, uma juíza abençoada em Sete Lagoas e simplesmente falou, eu quero que ele volte. E aí a gente tentou ainda resolver na época, falando que ele tinha casado há pouco tempo, ele era o primeiro da fila de remoção. A juíza simplesmente falou, não quero saber da vida pessoal dele. Ema, cada um com seus problemas, a partir de tal data ele tem que estar aqui. E quando a gente ficou nessa época 6 meses, ele lá em Sete Lagoas, ele voltava, até porque eu já estava terminando a faculdade, e poderia sair essa remoção dele a qualquer momento, então não valeria a pena a gente fechar tudo que a gente tinha para eu voltar, para eu ir com ele para Sete Lagoas. Então a gente ficou esses mais ou menos 6 meses casados, ele morando em Sete Lagoas e eu em Divinópolis, porque eu estava terminando a faculdade. E foi uma época que a gente falou, não, tá aí uma coisa que a gente não quer, é morar separado. A gente quer casar e quer ficar junto, a gente já era casado e a gente não aceita mais isso nunca mais. E aí, gente, nessa época a gente decidiu, a gente fez um acordo. Ele falou, olha, o seguinte, era um acordo que só ele que tinha optado, né, como eu estava sofrendo muito de ficar sozinha. Eu falei para ele, a gente combinou, ele me fez essa proposta, eu vou continuar estudando para concurso e você vai ser advogada. Porque como advogada, você vai poder ir comigo e me acompanhar para onde eu for. Porque a gente não quer mais viver separado igual a gente viveu sendo casado. Né, amor? Isso. Esse foi um ponto importante até para vocês verem um lado do serviço público que muita gente não tem, que é essa questão da limitação geográfica, gente. Eu deixo isso muito alerta para os alunos, às vezes as pessoas vêm pedir dicas de concurso. Muita gente vai só empolgado pelo salário no edital, mas esquece muitas vezes que você vai ser lotado num estado longe da sua família, numa cidade longe da família, e a pessoa acha assim, não, daqui a 6 meses estou entrando no edital de remoção, estão saindo. Gente, isso não acontece. Eu vi várias pessoas do cargo mais singelo, de técnico de nível médio, até juiz federal, tombar por depressão por conta cair nessa falácia. Que eles caem na falácia é o seguinte, não, eu vou conseguir remoção rápido, e a remoção passa o primeiro, o segundo, o 7º, o 10º ano e eles não conseguem voltar para perto da família. Então eles vão iludidos ali pelo salário e não refletem às vezes que o serviço público tem esse gatilho, tem esse detalhe também. Então já fica aqui um alerta, eu falo isso muito para os meus alunos em outras matérias do direito, aqueles que fazem a carreira para concurso, também é um nicho que a gente atua bastante. Então tomem cuidado com isso, porque depois que você cai ali, a gente não tem essa flexibilidade. Hoje, nós estamos ainda no movimento do teletrabalho, né, Priscila? A gente ainda está tendo, mas já está um contramovimento muito grande de retorno dos profissionais para dentro dos escritórios. A gente já vê isso no próprio serviço público. Os Estados Unidos está bem em voga, né? A gente vendo essa discussão agora com a eleição do Trump e do Musk. O Musk, uma das primeiras propostas do Musk é pedir para todos, eu estava vendo isso anteontem, pedir que todos os servidores públicos retornem para dentro dos escritórios, porque ele acha que quando ele der essa ordem, muitos servidores vão pedir exoneração, porque não vão aceitar essa quebra dessa liberdade, e aí ele vai conseguir enxugar a máquina. Olha o pensamento desses gestores de alta performance. Então, isso é um detalhe importante para você que está assistindo o podcast e pensa em migrar para concurso. Então, por conta desse projeto de vida, eu brinco que a Priscila é a minha aluna 01, minha mentoranda, né? A minha tutorada 01 por isso.
Porque naquela época eu via lá, Justiça Federal, abarrotada de processo, literalmente a gente não tinha onde guardar mais processo previdenciário, eu falando aqui, não estou nem falando da execução fiscal. Processo previdenciário estava em voga, estava bombando. E meia dúzia de profissionais. A gente contava no dedo o número de advogados que atuavam com aquilo. E aquela meia dúzia de profissionais ali dominava o mercado. E era altamente rentável. Eu sei disso porque era eu que ajudava a cadastrar as RPVs e precatórios. Eu falava, gente, isso aqui é uma maravilha. É um oceano azul, gigantesco, demanda profissionais e nós não temos ninguém para atuar. Que aí eu falei com a Priscila, eu encontrei aqui o projeto certo. Eu brinco assim, eu vou pagar as contas de casa, vou pagar a conta de luz aqui com o meu salário e você vai ficar livre para se qualificar e poder empreender. Cara, hoje a gente sabe que é empreender a palavra. Não, peraí, que a gente não sabia que era empreender, não. Hoje a gente tem essa consciência. Eu usei o termo, você vai advogar, porque era aquele acoplamento perfeito, aquela conexão. Para onde eu for no futuro, passar em qualquer outro cargo público, você vai junto e ali você estabelece sua banca de advocacia e onde a gente for vai ter demanda previdenciária. E você dominando essa técnica da demanda previdenciária vai ser uma área que você vai se estabelecer muito bem. Então, hoje a gente sabe que naquela época, na verdade, era essa parceria, o Direito A2, que surgiu nesse momento. Nesse momento. Quando eu, ali com a minha experiência de cargo público, de concurso público, de servidor público, limitado, tendo essas limitações, mas ali com uma experiência, pude transmitir para ela e ela iniciar essa carreira como advogada, como gestora que ela é hoje. Não, aí deixa eu contar para vocês, gente. Vocês não têm noção. Aí, você vai ser advogado e pronto, né? Advogado previdenciarista. E deixa eu contar. Agora chegou na parte, né? Eu era estagiária na Justiça, como eu falei para vocês. Depois que eu retornei à faculdade, consegui novamente a bolsa de estágio da Justiça Federal. E assim, eu me considerava rica nessa época. Por quê? Eu tinha uma bolsa de estágio, que na época a bolsa de estágio da Justiça Federal é boa, trabalhar 4 horas. E eu tinha uma bolsa esposa, que o meu marido me pagava, que na época era R$500 porque eu cuidava da casa. Então, eu sempre soube negociar bastante, né, amor? Isso mesmo. Era uma característica própria de saber negociar. Então, eu tinha essa bolsa de esposa, mais a minha bolsa de estágio, e ele vira para mim e fala, você vai ser advogada. Eu falo, meu Deus do céu, e vai advogar com previdenciário. Como eu atuava muito na parte de processo mesmo, era expeditimação e tal, eu não chegava na parte da execução, eu não sabia quanto um advogado ganhava de previdenciário. E aí, quando eu terminei a faculdade, ia ter um curso em Belo Horizonte chamado Como Advogar em Direito Previdenciário. E ele me pagou para ir lá fazer esse curso. Quando eu fiz esse curso, gente, a minha cabeça fez assim, pam! Realmente, foi um divisor de águas. Eu falei, não, realmente a área do previdenciário é uma área muito boa. Na época era uma professora muito boa do direito previdenciário e ela despertou em mim esse direito previdenciário que poderia me trazer uma renda que na época eu queria ganhar apenas... Eu era bem humilde, tá, gente? Eu queria ganhar mais do que o meu salário de estagiário. Né, amor? Você lembra? Mesmo. Então, a meta era... 2010, 2011, não era isso? Não, era mais ou menos isso. Você tinha acabado de formar, isso mesmo. Então, a minha meta era essa. Beleza, primeiro sócio que eu tive, aí eu fiz o curso. Essa professora, ela lançou pós-graduação presencial em Belo Horizonte. Aqui fica outra dica muito importante. Gente, se vocês tiverem... grava isso aqui. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma pós presencial, façam a pós presencial. Por quê? A pós-graduação presencial, ela te dá a oportunidade de conhecer os professores, de bater papo com os professores e, melhor, se tornar amigos dos professores, né? Depois a gente vai contar essa outra fase também, que foi bem legal, mas fica aqui a dica. Pós-graduação presencial, além de você aprender muito mais, você tem o network. Gente, network não tem preço. Se você quer crescer o seu escritório,
Isso é muito É importante. verdade. Pós-presencial, isso dá um episódio só de podcast, né? Pós-online ou presencial. Mas aqui a gente já deixa. Essa pós-presencial foi marcante, porque, primeiro, ela nos apresentou grandes profissionais dessa área do direito previdenciário que hoje abriram as portas, eu particularmente, para ser professor, lecionar, e a gente tem até hoje grandes amigos, literalmente, pessoas de confiança que a gente, nesse âmbito, eram muitos advogados. Eu me lembro que nessa pós era só eu ali de estranho, era todo mundo advogado. Todo mundo advogado, e o Mas Alex era o único servidor isso, público. salvo engano, foi o ano 2013, a gente iniciou essa pós, mas até hoje, a gente está em 2024, a gente mantém contato, são grandes amigos e uma rede de contato profissional intensa, né, Priscila? Com certeza. E eu brinco que a pós-graduação, principalmente para mim, ali que já dominava bastante os temas, era o after, né? Depois a gente pegava o professor, vamos ali para o restaurante, vamos lá, e ali eu sentava com o professor. Eu, particularmente, perguntei, professor, como foi o início da sua carreira? Como é que você estudava? Como é que seu escritório, como é que se organiza aí para eu poder ensinar para a Priscila? Então, eu brinco também que esse aí também foi uma parte do Direito A2 surgiu ali. Muita Com experiência certeza. que a gente vai transmitir também, né, nesse nosso programa de qualificação de profissionais, é quando a gente extraiu de grandes mestres. Eu brinco ali que a gente andou sobre o ombro de gigantes. Então, eram gigantes que a gente pôde ali extrair. E eles foram muito solícitos em repassar essa informação. Então, realmente, isso aí faz parte. Eu acho que até essa gratidão, né, Priscila? Esse projeto também surgiu da gratidão desses profissionais que nos abraçaram na época e falaram, olha, não, realmente segue esse caminho, vai por aqui, lê esse livro. E isso influenciou totalmente o nosso destino. Com certeza. E até mesmo para a gente entender também essa questão, a gente fez a pós-graduação na época, a gente não tinha condições de pagar para nós dois, né, amor? O pai dele ajudou a gente. Então, aí também outra pessoa que foi fundamental na nossa formação, o pai dele. Ele ajudou, apoiou a gente muito. Isso mesmo. Nessa época. Eu tô assim porque meu sogro hoje tá um pouquinho doente. E tem pessoas que a gente tem que sempre agradecer. Então, ele foi essa pessoa. Não, meu filho, vai lá que eu vou te ajudar. Então, nessa época, ele ajudou a gente a pagar a pós-graduação. E com essa pós, a minha cabeça foi assim, pá. Aí eu comecei a estudar a legislação, comecei a aprender. Aí eu decorava a legislação previdenciária. Mas, gente, eu ia colocar na prática, eu não sabia. Eu não conseguia colocar o caso concreto, aplicar, né, o caso concreto na legislação. Eu acho que muitos advogados em segurança é nessa parte. E o que me salvou? O que me salvou? Aí, antes disso, eu abri o meu primeiro escritório, o meu primeiro sócio me tratava como estagiária. Aí eu falei com o Alex, não, eu não vou aceitar um sócio me tratar como estagiária, eu sou advogada como ele. Porque esse meu sócio também era professor e, enfim, estava advogando igual eu. Então, não tinha essa limitação. Aí eu falei com o Alex, falei assim, não, eu não tenho condições de ficar com ele. O primeiro cliente previdenciário que eu atendi foi uma pensão por morte. Era uma pensão por morte, a mãe queria pedir a pensão por morte do filho, ela começou a me contar e eu comecei a chorar junto com ela. Vocês já viram aqui que eu sou um pouco chorona. Eu chorava porque eu fiquei comovida com a história e eu chorava também porque eu não sabia o que eu ia falar para ela. Então, eu pegava as situações, analisava e pedia ajuda para o Alex, para ele me ajudar, porque ele era acostumado de analisar processos e dar sentença com o que tinha e o que não tinha. Então, não tinha essa técnica ainda de aplicar o caso concreto na legislação, gente. Porque isso é uma dificuldade que nós, advogados, nós temos. Essa é uma dor importante que você está falando, Priscila, para mostrar a importância até desses nossos programas de mentoria. Isso, com Imagina certeza. você que é jovem advogado, recebe um universo na sua frente, abrir meu escritório e agora? Para quem que eu vou perguntar? Essa é uma dor, e dentro da proposta minha da Priscila foi justamente isso. Por ela ter passado isso, e eu também por ter visto isso. Incansáveis vezes recebi advogados igual você, que chegavam na minha mesa e falavam, doutor, literalmente eu não sei o que eu faço. Não, então realmente a gente tem um gap muito grande. Está acontecendo alguma coisa que o nosso sistema educacional brasileiro de formação das faculdades não está dando conta de atender essas pessoas. Então é também nessa toada que a gente cria esse projeto, que é para atender você, que está se sentindo assim, que se sente assim, às vezes não tem com quem desabafar,
E a gente se colocou um lado, a gente foi solidária, realmente, compartilhar, porque alguém no passado, tenho certeza que já fez isso por mim. Por ela, pela Priscila, eu pude ajudar. E aí, como começou? Aí, beleza. Depois disso, eu abri uma outra sociedade com outros 2 sócios. E a gente só trabalhava com a desaposentação. Gente, a desaposentação era perfeita. Por quê? Na época, era uma revisão, a gente entrou, conseguia eliminar, o cliente já começava a receber, o cliente já amava a gente precisava fazer um cálculo, e a petição era a mesma para todo mundo. Tipo, você não tinha técnica jurídica, você sabia fazer um cálculo, e com esse cálculo, você sabia se ia aumentar ou não a revisão. E assim, era o nosso principal era a nossa principal fonte de renda dentro do escritório. E aí, a gente abriu um escritório num dos pontos mais caros de Divinópolis, uma sala enorme. O escritório bombando, o escritório bombou por um bom tempo. O tempo que a gente ficou lá foi muito bom, a experiência que a gente teve. Tanto é que esses sócios continuam também. E nessa época, como eu ainda fazia a pós-graduação, eu conheci um professor, outra pessoa que, se Deus quiser, ainda vai aparecer aqui também no nosso podcast, que é o Rafael. Eu não sei falar o sobrenome dele. Schmidt. Não, Friedrich. Waldrich Schmidt. Ele é lá de Santa Catarina? Lá de Balneário. Tá em Balneário, tá morando lá agora. Certo. E o Rafael, ele foi uma outra pessoa muito importante na nossa vida. Por quê? O Rafael, ele era servidor do INSS. E a gente já tinha tido várias aulas com professores que eram advogados. No dia dessa aula dele, eu falei para o Alex assim, olha, amor, a gente tinha atrasado para pegar um ônibus em Divinópolis, chegamos atrasados, até entrar no hotel, não sei o quê. A gente chegou atrasado. Eu falei assim, amor, mas não preocupa, é um servidor do INSS. A gente não vai aprender nada nessa aula. Gente, essa pós-graduação, cada dia surpreendia mais. Mas a aula dele foi perfeita. Eu saí de lá apaixonada com ele, com o CRPS. É o Conselho de Recursos da Previdência Social. E aí eu falei, gente, que ele falou tanta coisa bacana, deu tanta dica prática pra gente nessa aula, que eu falei assim, poxa, isso aqui que eu precisava desde o início. Enfim, passou algum tempo que a gente tinha assistido a aula com esse professor. O que aconteceu? Esse professor, ele colocou no nosso grupo que estava sendo aberto uma vaga de conselheiro do CRPS, lá em Minas Gerais, na 8ª junta. E aí, eu falei com o Alex, eu falei assim, é isso que eu preciso. Aí o Alex virou para mim e falou assim, amor, para de perder seu tempo com isso, porque essas coisas é QI, ou seja, quem indica. Eu virei para ele e falei assim, eu vou lá em Belo Horizonte, vou ficar sabendo como que é para fazer isso. O QI eu já tenho, o Rafael vai me ajudar. E na época eu fui lá, conversei com o presidente, precisava do sindicato, o meu sócio me ajudou. Enfim, a experiência que hoje eu tenho de conseguir colocar o caso concreto, adaptar o caso concreto na legislação, gente, eu aprendi na junta. Por quê? Então deu certo a sua jornada até Deu certo a minha jornada, tá, gente? E como é que foi lá? Em qual junta que você foi parar em Belo Horizonte? Então, eu sei que foi BH, né? A primeira junta foi a 8ª, né? A 8ª junta de Minas Gerais. Olha, para quem não sabe, o CRPS, ele é composto por representantes do governo, das empresas e do trabalhador. Na época, eu tinha conseguido entrar como representante do trabalhador. Quem é do governo, normalmente, são ex-servidores do INSS. Ou seja, que aquela bagagem muito grande, ou às vezes o servidor, ele tá para aposentar, ele vai para o CRPS. Gente, eu aprendi tanto nessa junta. Eu aprendi a fazer cálculo de tempo de contribuição. Eu aprendi Gente, assim, eu não tenho também palavras para agradecer. E outra coisa importante, no CRPS, a gente ganha por produção, ou seja, cada processo você ganha um valor, que é o jeton.
Eu só conseguia receber o valor dos processos, a gente na época poderia analisar até 100 processos por mês, se eu conseguisse, eu recebia de acordo com o número de processos que eu analisava. Gente, os processos eram processos de papel. Na época ainda não tinha processo, né, amor? Eletrônico. Verdade. Aí, o que eu fazia? Eu pegava os processos, colocava na malinha, trazia de volta, levava para Divinópolis, analisava. Uma vez por mês eu tinha que estar em Belo Horizonte, ficava uma semana lá julgando esses processos, porque eu já tinha feito volta, a gente sentava, reunia, fazia a sessão. E assim, às vezes eu saía de Divinópolis 4h30 da manhã do ônibus, ia de executivo, chegava, os taxistas não queriam me levar até a junta, porque a junta era muito perto, era muito perto da rodoviária. Então, os taxistas não gostavam de me levar. Então, às vezes, eu precisava atravessar toda a Praça 7. Quem conhece Minas Gerais, conhece Belo Horizonte, é muito perigoso. Os mendigos, às vezes, me ajudavam a levar as malas até na porta. Eu dava uma gorjeta para eles. Então, assim, são fases da vida da gente que a gente passa. E às vezes eu tava assim, não, Deus, será que vale a pena tudo isso? Por que eu não fico sendo só a esposa do servidor público lá de Divinópolis? Fico em casa cuidando da minha casa e pronto. Mas não, eu tinha um objetivo na minha vida. Eu queria aprender. Eu não queria ser uma advogada qualquer. Quando eu digo advogada qualquer, eu queria apresentar, eu queria conseguir o direito do meu cliente. Então, com o tempo, né, fui trabalhando, eu consegui aprender muito dentro da junta. Aí, um dos meus sócios chegou perto de mim e falou, olha, você não está trabalhando mais no escritório. Eu fui convidada a me retirar do escritório, porque eu recebia e não estava mais indo trabalhar. O escritório era só de previdenciário, como eu não podia atuar no previdenciário, a gente não tinha outras ações, então eu fui convidada a sair dessa sociedade. E aí, mais uma parte difícil da nossa vida, né, amor? Que eu acho importante você compartilhar. Sim, teve um ponto de inflexão que eu tive no serviço público. Isso era 2014, 2013, né? 2013, 2014. Aí, nesse período, eu estava lá literalmente numa zona de conforto, continuando meus estudos, em paralelo ajudando a Priscila também na formação dela. E ali a gente teve contato dentro da Justiça Federal, se criou, infelizmente, ali, vocês têm que saber isso, quem vai fazer concurso público, gente. Nem todo ambiente é saudável. Seja a gente tem dificuldade com seres humanos, seja na iniciativa privada ou seja na iniciativa pública, né, no serviço público. E ali, infelizmente, naquele momento, naquela geração que estava ali dentro do serviço público, a gente tinha um ambiente muito tóxico em Divinópolis, que, graças a Deus, comigo não me afetou diretamente, mas eu via colegas sofrendo, chorando. É aquela coisa da energia, o ambiente ficou pesado. E eu tive uma reflexão muito grande, eu estava lendo muitos livros na época, aí eu comecei a ler bastante sobre empreendedorismo, estava aquele boom, né, do empreendedorismo no Brasil, e eu meio que não me conectei mais com o serviço público. Não que o serviço público seja ruim, aqui eu estou falando para todo mundo, tá, gente? Não desista do seu sonho se é esse. Mas, por favor, faça um bom teste ali de autorreflexão, se conecte, se conheça. E ali eu tive essa, vamos dizer assim, grande decepção com o serviço público. Nisso, dentro dessa decepção, a gente se formatou, e aí eu falei com a Priscila, eu acho que chegou a hora que a gente começar a pensar em outras coisas, em uma outra jornada. Não, eu acho importante, ele adoeceu na época, gente. Literalmente. Ele começou a ter crise de pânico. Burnout, crise de pânico e todas aquelas coisas aí, as doenças da moda mentais. Só que depois de tudo isso, para a gente não ficar aqui só falando de coisa boa, é aquela coisa, o que a gente pode extrair de bom da situação? Hoje eu vejo que aquilo ali foi bom para eu me reencontrar e para eu poder também me localizar dentro do que eu queria. Eu acho que isso é muito importante para todos. E quanto mais rápido a gente tem esses encontros, né, essas revelações, isso foi importante. Enfim, dentro de tudo aquilo eu consegui me reencontrar, me reestruturar, e eu recebi o convite hoje, que até hoje eu assumo, para ocupar o cargo de direção de Secretaria da Justiça Federal, que foi em Belém do Pará. Então foi a primeira vez que eu topei esse convite, ele já tinha surgido em outras vezes. Outros magistrados me convidaram e eu falei, doutor, não me interessa retornar para o norte ou ir para um lugar muito afastado aqui da minha cidade
onde eu estou hoje, não era interessante para mim. Eu ia ganhar mais, mas como eu falei, não era dinheiro a minha questão. Só que ali naquele momento eu precisava oxigenar. E foi quando surgiu o convite para a gente vir para Belém do Pará. E aconteceu tudo ao mesmo tempo, né? Foi quando a Priscila foi convidada a se retirar do escritório. Eu estava ali no ambiente tóxico e queria me libertar daquele ambiente. Foi. E foi assim, aí eu creio muito em Deus, sou cristão, e aí a gente vê a mão de Deus agindo no momento certo. E foi naquele momento, eu acho que foi providencial essa ida para Belém do Pará, que impactou muito. Eu e principalmente Priscila, né, foi impactada. Mas assim, e ali eu falo que foi o terceiro momento do Direito A2. Foi quando nós chegamos em Belém do Pará, Com certeza. Que foi onde a gente iniciou uma nova jornada aqui. Aí a gente chegando em Belém, eu consegui a transferência, acho que eu fui a segunda conselheira no Brasil que conseguiu transferir o cargo. Eu vim da 8ª junta para a 27ª, acho que era a 27ª mesmo aqui de Belém. Lembrando que a gente está gravando o podcast aqui em Belém, porque eu continuo tendo o escritório, né? A gente vai contar essa parte ainda. Mas eu consegui vir para a junta daqui. Chegando, trabalhei em escritórios de outras áreas. Trabalhei em escritórios cíveis, trabalhei em escritório eleitoral. Tive uma experiência muito bacana com esses escritórios que eu trabalhei. Só que nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu engravidei e a gente realizou, né, um sonho que era ser pai e mãe. A gente mudou em janeiro de 2015, em julho de 2015, eu já estava grávida. E a nossa primeira princesa, a Ana Beatriz, que é nosso presente de Deus, nasceu em março aqui em Belém. Até então, eu não tinha vontade, apesar de eu tinha um desafio muito grande dentro da junta. Por quê? Os tipos de processo que eu analisava aqui eram diferentes lá de Minas. Lá em Minas tinha muito processo de aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial. Quando eu cheguei na junta daqui, tinha muito BPC, benefício de prestação continuada, tinha muita aposentadoria do trabalhador rural, do segurado especial. E eu tinha um desgaste psicológico dentro da junta. Por quê? Eu era acostumada a fazer os cálculos das aposentadorias por tempo de contribuição, porque eu fui ensinada na Junta de Minas Gerais a fazer dessa forma. E dentro da Junta de Minas Gerais, o entendimento dos conselheiros de lá eram muito legais para aposentadoria por tempo de contribuição. Aí eu cheguei aqui, quando eu comecei a ter esse desgaste, inclusive emocional, porque eu não concordava com as decisões que aconteciam. Eu sempre era voto vencido nessas situações. Por quê? Os conselheiros, de algumas vezes que trabalhavam comigo, eles mandavam o processo para o INSS fazer o cálculo de tempo de contribuição. E eu tinha que retirar o processo de pauta, fazia o voto, e muitas das vezes o voto não era aceito, porque eu era voto vencido, mesmo embasando. Então, aquela situação começou a me incomodar bastante. E aí foi quando eu abri o escritório sozinha em Belém. Em 2017, a partir de janeiro de 2017, eu iniciei o escritório Priscila Souza, consultoria, advocacia previdenciária, aqui em Belém do Pará. E foi quando começou a minha jornada como advogada. Foi uma fase muito bacana, porque no início foi muito, muito difícil. Mais uma vez, no início, eu tive que pedir dinheiro emprestado ao meu banco, Alex Keiler. Era o projeto. Que ele sempre era a pessoa que fazia essa parte também. Tipo assim, o que eu acho importante? Ele estava numa fase que ele mantinha a nossa família com o que ele recebia. Então, se entrasse ou não dinheiro no escritório, tanto faz para ele. Só que, com o tempo, o escritório começou a ficar conhecido. Como eu fui conselheira dentro do INSS, eu já chegava, o pessoal já me tratava melhor, porque eu já me conhecia, porque a junta era dentro do INSS aqui. Enfim, comecei a trabalhar.
Nesse meio tempo, a gente também conseguiu, né, amor, fechar uma pós-graduação. Isso, e esse aí foi, já chegando até na reta final do podcast, eu falo que esse agora foi o último elemento que sacramentou o direito A2. 2017, professor Ivan Kertz, eu me lembro até hoje, ele junto com o IMADEC do nosso amigo Kelso Castelo, eu me lembro de 2017, Belém do Pará, a gente vinha que tinha uma necessidade muito grande de transmitir conteúdos para os profissionais que aqui atuavam. Era aqui também um oceano azul, né, Priscila? Com certeza. A gente vinha assim, profissionais que eram habilitados para um tipo de nicho e tinha diversos outros termos previdenciários que ninguém atuava. Eu falava, Priscila, não é possível, como é que é isso aqui? A gente veio de Minas. E nisso, num dia, uma quarta-feira, eu falei, Priscila, o professor Ivan Kertz, eu falei, o Ivan, que naquela época a gente não conhecia pessoalmente, ele veio dar um curso presencial em Belém. Falei, nem em Minas Gerais a gente conseguia ter um professor desse naipe, porque a gente lia os livros. Vamos lá, Priscila. Era na época na OAB. E nessa quarta-feira, eu lembro que nós estivemos lá pouquíssimos profissionais. Eu falei, eu não acreditava. Eu dizia, gente, se isso aqui fosse em Belo Horizonte, BH, ia estar pulando gente pelas paredes. Então, naquela quarta, ele foi lá, apresentou a palestra, tentou incentivar. E até a reforma da Previdência na época. Na época estava o projeto da reforma da Previdência do Temer ainda. E poucos profissionais agregaram ali, compareceram para prestigiar o professor. E aí, utilizando a técnica do network. No fim da palestra, a Priscila foi lá, não, vou convidar o professor para a gente sair para jantar. E nisso a gente também, olha como Deus é grande. Nesse dia nós conhecemos o grande casal, né? De Juliana Geraldo e o João Vitor. Inclusive, eu vou fazer um convite hoje. Já estão convidados também para comparecer. E aí, junto desse, a gente levou para jantar. Na época também tinha uma advogada de Espírito Santo, estava com a gente. Eu sei que a gente conseguiu formar um grupo, convenceu o Ivan a acompanhar esse grupo. E ali naquela mesa do restaurante, que lembra até hoje, foi o Recanto do Bosque ainda, era aberto, a gente fez uma grande amizade, iniciou ali, e nós conseguimos iniciar o projeto de trazer uma primeira pós-graduação presencial em Belém do Pará, do IMADEC, com esses grandes nomes. E eu digo que essa pós-graduação foi a virada de chave de tudo. E essa pós-graduação também nos permitiu conectar com grandes nomes, e, particularmente, o Ivan me abriu as portas para eu começar a ensinar, a lecionar. Era uma coisa que até então, até 2017... Não era. Era interna. Eu lecionava ali para os meus servidores, dentro da Justiça Federal, dentro daquela estrutura, mas nunca a um grande público. E ele abriu, ele me incentivou, o mentor dos mentores, né? Então, eu falo, hoje eu sou responsável, eu estou dando aula, as aulas que eu ministro, eu honro muito o Ivan, porque ele me deu essa oportunidade e me orientou. E aí, a partir daí, consolidou o Direito A2. Então, é um projeto educacional de tutoria, de orientar profissionais, advogados, a ter um melhor êxito em atuação dentro. E eu falo hoje Justiça Federal como todo. Hoje a gente tem um braço muito forte previdenciário, mas os profissionais a gente sente, né, Priscila? Isso. Tem uma dificuldade, às vezes não sabe sacar uma RPV. Então, são coisas assim, realmente singelas, que essa experiência a gente colocou toda dentro desse projeto. Então, esse projeto é toda essa história que a gente apresentou aqui de forma muito resumida, mas para vocês verem que foram momentos cruciais da nossa vida, momentos chaves, que nos deram ali conteúdo e principalmente experiência para transmitir para vocês aqui. Com certeza. E é o que a gente vai passar a partir de agora para vocês, aí no conforto da casa de vocês e também nos nossos grupos, nas nossas atividades, nas nossas interações, nas nossas redes sociais. Vocês vão ter muito acesso a toda essa experiência e o nosso propósito, o meu como professor principalmente é esse, é pegar na mão e auxiliar você a ter êxito. Porque eu sei, né, Priscila, que um advogado, na verdade, não é só ajudar o advogado. Quando eu ajudo um advogado a obter êxito, eu estou ajudando uma vida a ter sucesso, a ter, né, uma família que está tendo acesso a uma renda, está tendo acesso a um benefício previdenciário. Eu penso muito nisso. E a questão também da questão do propósito de vida. Isso. A gente tem estudado não só o direito previdenciário, mas outras áreas também que são muito importantes para nosso desenvolvimento pessoal. Perfeito. A gente não pode só pensar, eu vou ser uma advogada de sucesso ou eu vou ser só um servidor público de sucesso. A gente tem que ter propósito de vida para que esse propósito faça com que a gente tenha uma vida realizada. Então, eu hoje na advocacia, eu tenho as minhas dificuldades. Por isso que eu quero sentar junto com os advogados e sentar e saber, olha, qual que é a sua dificuldade? Não, por essa fase aí eu já passei. Por que você não faz assim, assim, assado? Ou, olha, essa parte aqui teórica, vamos desenvolver uma tese juntos?
Ou outro ponto que é muito importante, gente, a estratégia jurídica, ela é muito importante para que a gente tenha êxito no nosso escritório. Então, é por isso que a gente tá aqui junto, né, amor? Isso mesmo. Pra gente, isso aqui é um propósito nosso de vida, que a gente quer apresentar para outros casais, para outras pessoas que estão nessa área, que têm a mesma ou história parecida de vida. Outro pessoal que também nos incentivou é um canal que a gente sempre assiste, que é os Sócios, né? Isso Que é o mesmo. Bruno Perini e a Malu. A gente vê que tem essa veia de empreendedorismo. E hoje, além de advogada, eu sou empreendedora e o Alex também. Então, o objetivo do canal é esse. Então, já finalizando aqui, eu agradeço muito quem nos acompanhou até aqui, quem escutou um pouquinho a nossa história. Como eu falei, o próximo episódio a gente vai tentar trazer aqui o casal de amigos, que é a Juliane e o Vitor, porque eles também são advogados e a gente divide bastante esses nossos problemas, né, como advogados, e eu acho importante eles aqui também com a gente. Então, queria agradecer. Para quem ainda não nos segue, o arroba é canal A2, o Instagram é canal A2, tem o meu Instagram, que é arroba Priscila Souza Advogada. Meu Instagram é Alex Keiler _, e o nosso Instagram é Casal A2. Casal Direito A2 PA, Priscila Alex. arroba casal Direito A2 PA. E você também vai nos encontrar no YouTube, arroba Direito A2. Você vai encontrar esse podcast e outro conteúdo adicional que nós vamos produzir para vocês, tá bom? Muito obrigada e até o próximo. Até o próximo episódio. Obrigado pela atenção de todos. Um forte abraço.